Depois de conter a consequência da não conformidade, agora é a hora de analisar as causas. O segundo ponto crucial que eu falei, a gente tem que cuidar muito para não limitar a não conformidade só no conter ela. A gente precisa, sim, entender o porquê que ela aconteceu. Esse é o momento que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou compartilhar aqui o como eu utilizo, as ferramentas que eu utilizo. Não significa que são as melhores e nem as mais adequadas para você, mas eu garanto que se você entender a lógica, entender a mecânica da coisa, vai ficar muito mais simples e muito mais palpável de encontrar as verdadeiras causas e, óbvio, planejar ações, executar ações para resolver o problema. A primeira coisa que eu sempre faço, eu nunca gosto de analisar uma causa sozinho. Um brainstorming é fundamental nesse processo, unir, né, se juntar com pessoas com diversas experiências, diversas formas de ver esse processo, vai agregar muito valor. Então eu sempre me organizo, faço uma reunião com pessoas de diversas áreas. Por exemplo, aqui a gente teve um problema que o carro foi entregue com a cor divergente. Então aqui tem que envolver as pessoas da área comercial, tem que envolver as pessoas da área de engenharia, tem que envolver as pessoas da área de produção, de PCP, tem que envolver as pessoas da área de inspeção. Enfim, todo mundo para juntos entender o que pode ter acontecido e, óbvio, definir, enfim, encontrar a causa raiz. Eu tenho comigo um mantra, né? Vou até compartilhar aqui. Claro que cada um tem a sua forma de ver isso, mas eu sempre digo que uma falha humana nunca é a causa raiz de uma não conformidade. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Óbvio que as pessoas erram, é normal. Porém, eu acredito que o nosso processo tem que estar adaptado de tal forma que, se houver a possibilidade de alguém falhar, que ele tenha alguma etapa, seja de controle, enfim, de redundância, para que eu minimize ou eliminar talvez não, mas mitigar ao máximo as chances de falhar. Então, para mim, toda falha humana é proveniente de uma falha de processo. Eu sei que essa frase em algum momento pode ser vulnerável, mas eu levando ela comigo, eu sempre olho para o processo como base para tudo. Uma pessoa falhou, eu trocar ela vai resolver meu problema? Vai garantir que esse problema nunca mais aconteça? Não, eu acredito que não. Então o meu processo tem que assegurar que os problemas não aconteçam. Então por isso da importância de analisar as causas efetivamente. Eu vou aqui para o Qualiex para que a gente possa analisar as causas, tá? Então, lá na análise de causa, aqui na ferramenta o Ocorrências traz algumas ferramentas de análise, ele traz o diagrama de Ishikawa, causa e efeito, o diagrama de árvore e o diagrama de 5 porquês. Eu gosto muito de utilizar o Ishikawa aliado aos 5 porquês. Eu vou explicar como que eu faço isso, tá? Então, eu sempre faço uma primeira análise geral utilizando o diagrama de causa e efeito. E quando eu vou olhar para isso, eu com o brainstorming, né, eu coloco todas as possíveis situações. Até aquelas que talvez não façam tanto sentido, mas para que eu tenha um norte, né? Todo mundo junto. Então eu fiz aqui, pensando no nosso exemplo, o cliente recebeu o carro com a cor divergente do solicitado. Então, o que pode ter gerado, tá? Então, primeiro eu olhei para a máquina. Foi alguma falha de máquina? Não, então não encontrei nenhuma causa aqui. Foi alguma falha de material? A tinta tá... Não teve nada a ver com o material. Foi alguma falha de meio ambiente, né? O ambiente que pode ter causado isso, né? Iluminação, o cara pintou entendeu de uma maneira diferente? Não. Olhei para método. E eu descobri aqui, né, nós juntos, né, com o time aqui do Brainstorm, descobrimos que pode ter acontecido uma falha no controle das saídas de projeto e desenvolvimento, onde o pedido solicitava algo e na hora que ele foi criar um desenho de produção, talvez, ele não confrontou. Então pode ter sido uma causa, uma das possíveis causas. Outra coisa, falha no processo de elaboração da ordem de produção. Né? O desenho do projeto falava que era X, mas na ordem de produção citou o Y, né? No caso, falava que era prata e ele colocou preto. Pode ser que também seja uma causa. Outra possibilidade lá são nos pontos de controle. Né? Não teve uma checagem entre os dados do pedido com a ordem de produção. Não tem esse controle. A gente não confronta ao elaborar a ordem de produção quais são os dados do pedido, porque isso, entre aspas, já vinha do projeto. E também lá no controle de inspeção final, antes de liberar, lá nos ensaios finais, não houve uma inspeção assegurando que o que estava no pedido de compra, né, no contrato com o cliente, tinha sido adequadamente seguido, né?
e a gente colocou então que tem uma falha no controle de processo de inspeção. E aí, por último, eu deixo sempre por último a questão da mão de obra, né? E aqui, óbvio que eu não estou falando de a pessoa errou, mas o porquê que houve essa falha, né? Então, talvez o responsável pela elaboração da ordem de produção não tinha sido treinado, ou o responsável pelo processo de inspeção sem o devido treinamento também. Tá? Então, mão de obra, sempre eu olho para capacitação. É a única forma? É a forma mais certa? Não sei, mas é aquilo que realmente faz sentido para mim e eu consigo encontrar e direcionar o trabalho, tá? Pensando nisso, aqui na ferramenta eu até consigo vincular como possível causa raiz ou causa raiz em si. Eu deixei de uma maneira sem selecionar, porque a partir disso eu continuo desdobrando, tá? Então eu fiz um exemplo aqui, pensando na análise da mão de obra. O cliente recebeu o carro com a cor divergente, por quê? Porque pois a pessoa responsável pelo processo de emissão da ordem de produção não teve treinamento adequado. Por quê? Pois este processo foi atualizado há pouco tempo e não houve tempo hábil para treinar a pessoa. Mas por quê? Porque ela foi alocada para cobrir um período de férias do responsável pela atividade. Mas por quê? Porque só tem uma pessoa competente para a função. Por quê? Pois não foi realizada a gestão do conhecimento adequadamente. É óbvio que aqui eu fui bem simplório, o exemplo, né? Do exercício aqui, mas eu consegui encontrar uma causa raiz. Às vezes a gente tá falando, a pessoa errou, mas por que ela errou? Porque ela não foi treinada. Mas por que ela não foi treinada? Porque ela não executava aquela função. Mas por que ela não executava? Porque só tinha um responsável. Mas por que só tinha um responsável? Porque a gente não viu que era um processo crítico e que a gente precisava de mais pessoas competentes e assim por diante. É óbvio que eu poderia desdobrar mais e mais e mais, mas eu vou chegar aqui como a causa raiz para tomar ação. Então eu tenho que gerenciar o conhecimento. O que é isso? A gente vai olhar na parte de planejamento das ações corretivas. O mais importante aqui é que você entenda o poder que a análise vai trazer, tá? É claro que eu também teria que analisar aqui com 5 porquês o ponto de controle lá, né? As etapas do método, também as etapas de medidas, mas a ideia aqui central eu encontrei possíveis causas e aí eu desdobro para chegar na causa raiz, utilizando, né, o diagrama de Ishikawa primeiro e depois os 5 porquês, que vai sim fortalecer essa análise de uma maneira adequada. Legal? Espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima aula.